Bem, boa tarde. Agradecer a presença de todos aqui no CEINESP, mais uma palestra que nós estamos realizando, né? O ano passado foram várias, essa aqui é a segunda do ano, né? Tivemos um mês atrás uma de estruturação, né, de organização, e nós pretendemos continuar esse ano com mais algumas palestras. Fiquem atentos aos boletins que nós devemos enviar para o mês que vem, para o próximo, mais palestras aí que o CEINESP está promovendo. Essa foi feita o ano passado, no começo do ano também, com a ideia de que, como o E-Social estava sendo postergado, algumas normatizações não tinham saído ainda, e agora saíram. Então, ele disse que eu repeti, porque agora nós estamos na data fatal. Parece que agora, em breve, isso vai valer e vai ter que ser aplicado mesmo. Na verdade, o doutor Emílio vai falar, é uma coisa antiga que nós não vimos praticando, não vimos cumprindo. E agora a norma nos pega pelo pé, o sistema se fecha e as coisas começam a acontecer. Muito importante as empresas estar se atualizando e se preparando para isso, porque quando chegar junho não vai ter desculpa, né? Setembro, não vai ter desculpa. Vai implantar e aí não informou, vai pagar multa, não fez, vai pagar multa, pensou que fez, vai pagar multa, tudo tem multa. Então, nós estamos reeditando essa palestra já mais perto da data e esperamos que venha ajudar. Caso vocês depois tenham alguma dúvida a mais ou algum questionamento, passem ou o e-mail do doutor Emílio deixa no final, ou para o e-mail do CEINESP, que a gente encaminha para ela, tá? E esse é o papel do sindicato. O sindicato está fazendo essas palestras justamente em diversos assuntos relacionados a RH, relações trabalhistas, justamente para melhorar a qualidade de trabalho das empresas. As empresas hoje em dia estão crescendo e precisam crescer estruturadas. Como a gente vinha uns anos atrás crescendo, e estruturar lá na frente custa às vezes mais caro para a empresa. Né? Então, novamente, bem-vindos. Muito obrigado, doutora Miriam, novamente pela palestra, e espero que vocês aproveitem bastante. Vamos começar. Boa tarde a todos. Tenho que lembrar que eu não posso ir para lá. Eu, como italiano, não sei parar no lugar. Fica meio difícil, né? Mas tudo bem. Deixa eu me apresentar. Eu sou Miriam Bueno, sou contabilista, apesar de ter ganhado um título de doutora agora, agradeço. Doutora no assunto. Agradeço. Mas eu sou contabilista. Em verdade, a minha primeira formação foi matemática. Dei aula há muito tempo, mas eu trabalhava em empresas de consultoria e auditoria e dava aula à noite. Como nós somos muito bem remunerados enquanto professores, né, aí eu deixei o curso, e já que eu estava envolvido na área trabalhista, previdenciária, contábil, eu fui fazer minha segunda faculdade, que foi Contábeis, e depois fiz pós em Direito Previdenciário. Mais ou menos uns 28 anos na área. Posso garantir que não batizei Matusalém, né? E estou aprendendo sempre. Eu acho que eu nasci e vou morrer aprendendo. Dizer que eu sei tudo, não. Eu acho que a nossa vida é um eterno aprendizado. E acredito que enquanto eu estiver, vamos continuar aprendendo. E com vocês a gente aprende muito também, porque a dúvida de vocês trazida para nós faz com que a gente vá cada vez mais procurar, pesquisar, ir atrás, né, do que a legislação quer da gente. Claro que hoje eu não vou perguntar quem é cada um, não é o caso. Isso aqui é uma palestra de 4 horas, onde a gente vai tratar de um assunto que, querendo ou não, virá e vai acontecer, né? E sei que aqui eu tenho uma mescla. Provavelmente eu tenho 2 advogados lá no fundo, não dá para dizer que não são, né? Tenho pessoas que são da área contábil, né? Outros que trabalham em empresas, e é bom que estejam todos. Por quê? Porque com a vinda do E-Social nós vamos ter que aprender a trabalhar em equipe. A junção, a união de informações. Trabalhar em equipe, saber que não vai dar para se fazer sozinho. O escritório contábil não vai conseguir assumir toda essa responsabilidade sozinho se ele não tiver do lado dele a empresa que o ajude, que o oriente também, porque vai depender também da junção dessa união de contabilista, do escritório contábil com o seu cliente. E o seu cliente, por sua vez, também tem que fazer com que o seu funcionário também cumpra algumas metas, cumpra algumas coisas, né, em relação aos seus deveres dentro da empresa, porque será de suma importância também, que hoje isso infelizmente não acontece, a gente sabe que não acontece mesmo, né? Então, quando a gente fala em E-Social, desse sistema de escrituração digital, a gente olha para isso e fala, meu Deus, mais uma coisa para vir fazer com que eu tenha mais trabalho, mais uma novidade. Não é novidade. Em verdade, a questão do E-Social é uma cobrança de uma legislação de uma jovem senhora de 72 anos, que é a nossa CLT, que já está aí há muito tempo e por motivos diferentes, diversificados,
muitas vezes as empresas não cumprem, não querem cumprir, até porque elas adoram uma CLT flex, né? Adoram trabalhar com a legislação que elas criam, que elas imaginam ser, né? E muitas vezes não aceitam o que o contador fala ou o que o RH da empresa orienta, porque ela diz, bom, eu estou pagando e é desta maneira que eu quero, é desta maneira que acontece. Então a gente peca por isso. E a cobrança do E-Social é justamente botar ordem na casa, é fazer uma faxina, fazer com que as coisas aconteçam como devam acontecer, aplicando a legislação, seja na área trabalhista, seja na área tributária, seja na área previdenciária, e cada vez mais está se fechando o círculo de fiscalização em relação a isso. E nós não estamos acostumados com isso, porque o papel principal do E-Social será o quê? A agilidade, que é o prazo que eu tenho para passar essas informações, né? E essas informações, todos os órgãos terão acesso. Quando eu digo todos, seriam quem? Seriam a Previdência Social, Ministério do Trabalho, Receita Federal, a própria Caixa Econômica através do Conselho Curador, a própria Justiça, enfim, todos eles terão acesso a essas informações em tempo real. Então nós seremos os fiscais para as empresas. Nós vamos entregar às nossas empresas, os nossos clientes de bandeja, né? Em tempo real será visto. A gente até brinca que diz que nós estamos entrando na era do Big Brother da folha de pagamentos. A gente não abriu o olho, todo mês a gente vai para o paredão. Vão chamar a gente, vão verificar as falhas, os erros que acontecem dentro daquilo que a legislação pede. Então, E-Social nada mais é que a cobrança de uma legislação antiga, que é a Previdência, que é a CLT, e que a gente infelizmente não cumpre, infelizmente não fazemos, né? E achar que o E-Social não pegou, a tendência é ir para frente, voltar para trás jamais. Então, quando falamos de E-Social, nós sabemos que lá em 2007 já começamos a fiscalização. Começamos com a vinda do SPED contábil e do SPED fiscal. Começamos aí a tratar de forma clara e objetiva a obrigatoriedade de você entregar documentos contábeis e entregar documentos fiscais de uma forma eletrônica, aonde toda a representatividade da esfera governamental, seja federal, estadual ou municipal, todos eles tendo acesso a essas informações. No começo, quem faz ou fez ou começou a fazer o SPED contábil fiscal teve dificuldades. Agora está um pouquinho mais tranquilo. Mas quem faz o SPED contábil fiscal olha para o E-Social e fala, pronto, mais um para eu ter trabalho, mais um trabalho que eu vou ter e vou continuar fazendo as mesmas guias que eu já havia fazendo anteriormente. Porque quando veio o SPED contábil fiscal, nos disseram que algumas guias seriam eliminadas. Em verdade, só tivemos o DACOM no início de janeiro do ano passado que deixou de ser feito. O resto continua tudo dantes no quartel de Abrantes, não mudou absolutamente nada. Então, dentro do cenário fiscal e contábil, nós temos esse cenário. Nota fiscal eletrônica, escrituração contábil digital, escrituração fiscal digital, conhecimento de transporte digital, o LALU, a escrituração digital do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, escrituração fiscal digital do Imposto de Renda da Contribuição Social, nota fiscal de serviço eletrônica, lançamento contábeis da contabilidade societária e o mais recente, escrituração fiscal digital do PIS e da COFINS, que é o mais novinho de todos. Essa é a parte contábil e fiscal. Só que, para eliminar outras guias, é o que eu disse, nós temos que fechar o círculo de fiscalização. E para fechar o círculo de fiscalização, falta quem? O E-Social. É com a vinda dele, com a caminhada dele, com ele dando certo, aí sim vamos deixar de fazer algumas guias, vamos deixar de fazer a apresentação de algumas guias que fazemos hoje. Mas enquanto isso não acontecer, vamos continuar fazendo tudo igual, por enquanto, tá? Hoje o nosso cenário atual é esse, onde você, independente do porte, da atividade, da quantidade de funcionários que você tenha, hoje você tem que entregar, preencher diversas declarações, diversos documentos que possuem a mesmíssima informação. Você repete por várias vezes a mesma coisa. Esse é o teu dia a dia de trabalho. Você registra alguém, obviamente, a pessoa vai começar a trabalhar. Isso quando o teu cliente te avisa que ele está contratando alguém, você vai lá e registra esse alguém. Registrou esse alguém, automaticamente você é obrigado a fazer o CAGED. Fazendo o CAGED, aí já começa a folha. Fazendo a folha mês a mês, eu já tenho a GFIP, onde eu vou incluir esse funcionário que está trabalhando para mim. Fazendo a minha folha todo período, eu já tenho uma fiscalização que é a minha DIRF.
tudo aquilo que eu informei na Folha, lá vou eu informar na DIF também. Aí eu tenho lá, bom, tudo aquilo que aconteceu durante o ano inteiro com o meu funcionário, chega no início do ano seguinte, lá vou eu com a RAIS passar as mesmíssimas informações que eu passei durante o ano inteiro. Aí, muito bem, aí eu tenho o pior de todos, que é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse tem muita gente que não sabe nem o que é esse trem. Olha para isso e fala, meu Deus, mas para que serve isso? Por quê? Algumas empresas, para não dizer a maioria, elas não investem na parte de segurança e medicina do trabalho. E a vinda do E-Social é justamente cobrar essa informação. Algumas empresas têm por hábito, na hora que vai fazer um exame, pegar uma empresa aleatória. Ela não tem uma empresa certa que pratique esse programa de controle médico e saúde ocupacional dos seus funcionários. Ela faz o exame numa empresa, depois faz o exame na outra, e assim ela não tem uma sequência. E claro, não tendo sequência, como é que eu vou fazer o PPP para aquelas pessoas que estão envolvidas com agentes prejudiciais à sua saúde, que futuramente poderá lhe dar o direito a uma aposentadoria especial? Por isso, do furo, da falha do PPP. E isso, com certeza, será muito visado dentro do E-Social. O CAT, então, nem se fala. Comunicação de acidente de trabalho é coisa que um escritório contábil, e às vezes mesmo um departamento de RH, fica sabendo, ó, depois de muito tempo que aconteceu o fato. E nunca se manda no prazo pré-estabelecido. E se eu perguntar para vocês aqui, quem é que na empresa de vocês sofreu uma fiscalização, foi autuada por algum desses motivos, você vai falar, bom, eu não me lembro, eu não me recordo. É muito difícil falar em fiscalização e falar em cobrança, em ter uma fiscalização presente, né? Isso muitas vezes acontece quando tem uma denúncia do próprio funcionário ou alguma investidor, alguma coisa errada, que aparece alguém para fiscalizar. É muito raro. Com a vinda do E-Social, eles não vão nem se abalar de onde estão. Nós vamos entregar essas informações que em tempo real eles verificarão e autuarão, se for o caso, e cobrarão a multa daquelas empresas que não trabalham adequadamente. Então nós temos esse cenário. Vamos fazer uma rescisão? Fazemos o termo de rescisão. Quando não, vamos para o Homolognet. Aí você fica bravo com o sistema do Homolognet, que na hora que você vai exportar os dados da tua folha para o sistema não funciona, o sistema é uma porcaria. Não é bem assim. Porque o sistema está trabalhando em cima da legislação. E muitas vezes eu faço algumas coisas dentro do meu sistema que estão um pouquinho fora da legislação. E não bate a conta, aí você tem que ficar fazendo marteladas, fazendo acertos para que isso feche, né? Aí fazemos o termo de seguro-desemprego. Quer dizer, você repete por várias vezes as mesmas coisas. E esse cenário atual nos traz alguns problemas, algumas consequências. Primeira, seria a dificuldade de garantir os direitos de cada trabalhador, né? Por exemplo, 30% mais ou menos de autônomos fica na informalidade. Ou ele trabalha, presta serviço para a empresa e não existe um contrato de prestação de serviço, ou então ele trabalha na empresa todo santo mês e todo santo mês ele está na folha como uma figura de autônomo que não seria. Então isso faz com que se tenha problemas. Outro quesito é a questão dos empregados domésticos. 75% dessa categoria estava e ainda assim ainda continua na informalidade. Por uma questão qual? De eu não seguir a legislação como ela deve ser feita. Nós temos a PEC que saiu recentemente do doméstico, que veio, ao meu ver, um pouco atrasado, trazendo os direitos desse doméstico. Muitos deles acabaram perdendo seus próprios empregos. Ou eles vão trabalhar, né, uma forma de cooperativa, ou eles se unem a uma empresa terceirizada e continuam prestando serviço para a mesma pessoa. Então, isso é uma forma difícil de se controlar, e com a vida do E-Social, com certeza ela será em tempo real verificada e falada. Outra coisa, baixa qualidade na informação. Nós temos mais ou menos 4 bilhões de diferença entre folha de pagamento e GFIP. A Receita Federal, se não me engano, em 2010, ela fez um levantamento. Ela pegou algumas empresas, pegou a folha dessas empresas e fez um comparativo com a GFIP. Encontrou algumas falhas. Falhas, por exemplo, de nome, falhas, por exemplo, de CPF, falhas, por exemplo, de PIS, data de nascimento, nome e valores que não constavam na folha e que eram pagos por fora. Pô, que legal, então o E-Social vai fazer com que todos trabalhem perfeitamente e que tudo vai correr bem? Não vai, porque aí a gente vai encontrar
aquela pessoa que acha que pode continuar do jeito que está. Então isso faz com que a gente veja isso com outros olhos. Então esses 4 bilhões de falha, de fraude, de erro, de diferença, isso eles querem o quê? Eles querem em tempo real verificar e cobrar, tá? Outra coisa, fraude e pagamentos indevidos de seguro-desemprego, abono salarial e benefício previdenciário. Tem muita gente recebendo benefício previdenciário indevidamente, o seguro-desemprego indevidamente, porque às vezes ele chega na empresa e diz: eu posso trabalhar 2 meses sem registro? Porque faltam só 2 meses para eu receber o seguro-desemprego. A empresa muito solícita fala: pode, claro, como não? E fica. Isso é uma falha, é um erro, não pode acontecer, mas infelizmente acontece em algumas empresas. Né? Isso não pode. A questão do abono salarial, às vezes o funcionário tem direito ao abono salarial, mas só o fato de eu simplesmente preencher com dados errados algumas informações na RAIS acaba complicando o direito daquele funcionário ter o devido abono. Então as falhas também acabam acontecendo pelo fato do não preenchimento adequado. Então isso precisa mudar. E outra coisa, a complexidade que você tem para cumprir as suas obrigações, né? E o tempo que você gasta para apurar e pagar impostos. Então eles querem que esse modelo atual que a gente tenha, ele vá deixar de existir e em tempo real a gente consiga garantir os direitos dos trabalhadores, fechar os encargos, fazer os devidos recolhimentos sem nenhuma preocupação, sem atraso e sem problemas. Pelo menos essa é a ideia, tá? Mas esse não é o pior. O pior é que nós temos pelo menos 7 pecados. Eu diria 7 pecados capitais em relação à legislação e ao eixo social. Primeiro pecado, a empresa ela tem que ficar muito atenta, né, a esses 7 e verificar o que a gente pode mudar. Primeiramente, achar que simplesmente, já que o eixo social está aí, eu vou simplesmente sentar na frente do computador e imputar dados. Sento e preencho os dados que faltam. Não é bem assim. A gente sabe que as empresas, que as operações, que essas empresas dão muito maior importância são aquelas que geram receita. Isso é sabido, né? Agora, já as demais eu trato como uma questão de menor importância. Eu deixo mais como uma questão secundária. Só que eu tenho que dar a devida atenção a essa questão que eu entendo ser secundária. Porque a própria estrutura do eixo social, ela vai requerer uma gama de dados e de informações que, se você lançar incorretamente de forma inadequada, você não vai conseguir transmitir os dados do empregado. Uma dessas coisas são, por exemplo, funcionária casou e mudou o nome. Não é? Isso acho que vocês nunca viram na vida, né? Casou, mudou o nome. Você não se preocupa em saber se esse nome foi alterado na base da Receita Federal. Você não muda absolutamente nada no teu registro hoje, não é? Você deixa a coisa acontecer. Quando esta pessoa se desliga da empresa, vai receber um fundo de garantia, um seguro-desemprego, aí a coisa entorta. Porque chega lá, ela não consegue, onde é que ela vai? Diretamente no RH e no DP, porque tudo é culpa do DP. O DP é culpado do mundo existir, né? Então a culpa é do DP. Só que a culpa não é só do DP, é de quem realmente casou também. Porque tem que haver essa mudança. Então, com a vinda do eixo social, nós falamos e tratamos muito dessa questão da qualificação cadastral. Não adianta eu acertar o nome dessa funcionária na base de dados dela, do contrato dela, que eu vou ter que enviar como carga inicial, se essa pessoa não acertou os dados dela na base da Receita Federal no CPF. Não adianta, porque ela não vai aceitar, ela não vai receber essa informação. Ela será devidamente bloqueada. Então, nós temos que pensar nessa situação. Pensar que essas questões que são de menor importância não vão ser tão de menor importância assim, e eu tenho que vê-las com outros olhos, né? Coisa que nunca nós fizemos é saber se o funcionário mudou de endereço, né? O funcionário trabalha com você durante 10 anos. Mudou de endereço umas 5 vezes. Você se preocupou com isso? Alguém aqui, porventura, fez alguma alteração cadastral do funcionário quando ele muda de endereço? Sejam sinceros. Não, né? Mas nem se preocupa com isso. Mudou, quem mandou ele mudar? Mudou. Eu não me preocupo com isso. Dentro do informa, ele não pergunta? Pois é, ele não informa, o escritório não pergunta, fica tudo certo, né? Fica tudo na paz.
Só que com o E-Social, essas alterações cadastrais eu também vou ter que ficar atenta e terei que fazer a devida alteração. Isso é uma questão até de obrigação dentro do próprio sistema, são essas pequenas alterações. Então são coisas que nós não temos hábito. E que se eu informar de forma inadequada, nome da pessoa, data de nascimento, o PIS errado, o CPF errado, essas questões vão me impactar e eu não vou conseguir entregar, despachar esta informação para os órgãos. Então eu vou ter que ficar muito atento a esse primeiro pecado. Segundo pecado, tenho certeza que ninguém faz isso aqui. Fechamento da folha de pagamento antes do último dia útil do mês. Então, alguém faz diferente? Vou fazer a pergunta diferente. Alguém fecha a folha de 1 a 30 aqui? Só você? Vamos pedir um autógrafo para ela, porque realmente é difícil, não é? A maioria das empresas tem o hábito de fazer, é prática comum das empresas, muito comum das empresas, não esperar o fim do mês, o último dia do mês para fechar essa folha. Normalmente você o faz em meados de 21, de 25, então você fecha de 21 a 20, de 25 a 24, né? Você fecha de 16 a 15. Na verdade, esta prática, ela veio por que motivo? Porque nós tínhamos primeiramente uma previdência social que vencia todo dia 2. Isso era humanamente impossível, você fechar a folha, você emitir guias, você mandar para o cliente, era uma loucura. Então criou-se este mês fictício para que pudéssemos ter tempo hábil de fechar uma folha. Poxa, Miriam, não me diga que eu vou ter que mudar. Vai. Você, empresa, vai ter que ficar mais atento. E eles já disseram, vocês terão que rever os seus processos internos em relação a esse fechamento. Porque vários erros acontecem com esse fechamento antecipado que você tem por hábito fazer hoje. E que influencia na legislação trabalhista, na legislação previdenciária e que será constatado com o E-Social. Numa dessas reuniões, numa de tantas reuniões que houveram e ainda vai acontecer com Daniel Belmiro, o pessoal do Ministério do Trabalho, enfim, foram feitas 2 perguntas, da qual eu trouxe aqui para vocês. Primeira pergunta, feita para o pessoal do Ministério da Receita. Quando o período de apuração para a exceção das horas é de 1 a 15, e o pagamento é todo dia 30, as horas extras que são realizadas de 16 a 30 são pagas somente no dia 30 do próximo mês, ultrapassando 30 dias das exceções realizadas. Esse procedimento poderá ser mantido? A primeira resposta que a pessoa deu, não, ponto. Aí ele disse, olha, a legislação exige que você e que os salários sejam pagos em período não superior a 30. E as horas extras realizadas entre o período de 16 a 30 deverão ser apuradas e pagas juntos com a folha do mês vigente, se refere àquela competência. Mas nós jogamos para a competência posterior. Então, isto é uma falha. Então, eu tenho que pensar nessa possibilidade. Aí, não contente, foi feita uma outra pergunta. De outra forma, quem sabe eles iam mudar de ideia. A folha de pagamento poderá ser fechada antes do encerramento de cada mês? Aí essa pessoa foi mais maleável. Ele disse o seguinte, olha, o fechamento antecipado da folha, 25, 26, 16, enfim, é um procedimento comum. E o objetivo é o quê? Facilitar a emissão da GPS. Porque, em verdade, o fechamento antecipado foi justamente para isso. Para fazer com que nós conseguíssemos fechar a GPS e mandar para o nosso cliente, não é? Que era todo dia 2. Muito bem, ele diz o seguinte, vocês fecham as suas folhas pagando os dias de forma antecipada, sem ter conhecimento se porventura o funcionário vai faltar, se vai ter uma falta injustificada, Normalmente você faz isso e a gente chama do que isso? De pagamento no escuro. Esse procedimento, se há uma falta no período de 22 a 30, que você fechou antes a tua folha, esse tipo de procedimento não encontra vedação na legislação.
próprio auditor fiscal do Ministério do Trabalho entende que se você paga na folha aquela falta que o funcionário teve naquele mês, você pode bem descontá-la posteriormente, você não vai ter problemas com isso. O grande problema está quando você tem o quê? E essa é a maior atenção que você vai ter que dar a isso. É quando você tem a questão das variáveis. É hora extra, adicional noturno, é comissão. Essas variáveis, nesse período de escuro, essas parcelas, elas têm que obrigatoriamente constar na folha de competência em que foram geradas. Se eu tenho uma hora extra que a pessoa fez no dia 25 de abril, eu tenho que pagar o mais tardar até o 5º dia útil de maio. Não o 5º dia útil de junho, que é o que eu faço, é o que a maioria faz. Isso não pode acontecer. Aí vocês olham para mim com aquela cara de paisagem e dizem, pois é, você nunca fez folha. Já fiz. Já sofri do mesmo mal que vocês. Sei o quanto é duro você trabalhar com datas. Mas o que ele diz é o seguinte, se você pegar o parágrafo 1º do artigo 59 da nossa CLT, ele diz que quando o pagamento houver sido estipulado por mês, ele deverá ser efetuado mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. O artigo está se referindo, gente, ao mês civil, mês calendário, e não o mês que você criou, que você inventou para facilitar a tua vida em relação ao recolhimento da guia da Previdência Social, né? Então, todas as parcelas devidas referente àquele empregado, por exemplo, numa competência abril, eu teria que pagar o mais tardar no 5º dia útil de maio, ainda que em folha complementar, que é o que a gente sempre orientou. Eu não consigo fechar minha folha, faço uma folha complementar, porque tudo que acontecer de 1 a 30 daquele respectivo mês, eu tenho prazo para passar para a Receita Federal dentro do E-Social, no mais tardar até o dia 7 do mês seguinte. Miriam, por favor, não é só questão, acho que, da GPS, dos impostos. Hoje em dia, empresas grandes, aí, com mais de 200, 300 funcionários, tem que preparar isso aí para mandar para o banco quer com antecedência. Não é só o GPS. Mas aí é que é o X do problema. Eu teria que fazer uma folha complementar. O grande problema está no que? Se eu pago uma variável depois do mês pré-estabelecido, eu estou gerando uma previdência em atraso, um fundo de garantia em atraso, um imposto de renda em atraso referente àquela parcela. E aquela parcela do funcionário também estou pagando em atraso. É ou não é? E tem o problema também do imposto de renda, né? Quando você faz adiantamento, que se soma ao salário do mês anterior para fazer o desconto, isso é uma complicação. Uma complicação. Muitas empresas, a minha mesa adotou pagar dentro do mês, paga dia 25, 27, que é para tentar ter tudo dentro do mês. Mas ter tudo dentro do mês, regra geral, o que você faz? Eu pago adiantamento no dia 15, salário dia 30. Então, se eu dou adiantamento, de acordo com a legislação do imposto de renda, eu não calculo IR no dia 15, mas vou calcular no dia 30. Mas se fizer o adiantamento no dia 20, como era feito antigamente, o pagamento dia assim? Claro, eu vou ter que recalcular meu imposto de renda. Não tem jeito, né? Essa é a regra da legislação do IR. Então, não existe diferenciação. Então, essa questão de fechar esse segundo pecado, olha, não são só vocês, todo mundo que a gente conversa, todo mundo que a gente fala, fecha a folha desse jeito. Mas isso é um alerta que eles estão dando. Algumas pessoas, mas eu já fui numa palestra que me disseram que eles vão mudar. Eu duvido muito que eles alterem, porque se eu altero, querendo ou não, eu acabo prejudicando o funcionário também. Veja, eu sou contabilista. Está aí nossos advogados que podem muito bem dizer isso. Se eu pago alguma coisa em atraso ao funcionário, eu não estou lhe prejudicando também? Não teria que ver com os outros olhos? Não teria que melhorar essas condições? E a ideia do E-Social é fazer com que as diferenças sejam acertadas em tempo real, evitando que depois você carregue isso para a Justiça do Trabalho, que não tem mais onde colocar processo, que de tempos em tempos eles fecham conciliações para ver se conseguem ir diminuindo. Claro que isso não vai dizer assim, olha, não vai ter mais processo na Justiça do Trabalho. Claro que não. Com certeza terá, talvez em menor tamanho, mas terá. Então esse quesito de fechamento antecipado, gente, isso, olha, eu tenho mais ou menos 28 anos na área de consultoria, de auditoria contábil. Isso é uma coisa que eu falo há muitos anos.
Há muitos anos nós falamos isso, olha, veja a folha complementar, não pegue esta variável que é daquele mês e jogue para o próximo mês, porque você vai ter problema lá na frente. Isso é uma coisa antiga, mas que infelizmente nós fazemos. Então, nós vamos ter que exercitar o nosso trabalho e verificar a melhor forma de fechar esta folha de 1 a 30, do jeito que a legislação quer que a gente faça. Tudo bem? E pode ter certeza, eles não vão facilitar para a gente achando que você pode pegar uma variável, uma hora extra, um adicional noturno, uma comissão que aconteceu, por exemplo, em setembro, que você possa pagar em novembro. Com certeza não. Tá? Faltas, tudo bem. Eu pago a tua folha integral, abato depois, não há problema, já tem até um amparo. O próprio auditor fiscal não vai te autuar para isso. É a favor do funcionário? É, não é contra? não é contra. Agora, se eu deixo de pagar e jogo lá para frente, com certeza, além de estar prejudicando o funcionário, eu estou deixando de recolher os encargos na data pré-estabelecida. Tá bom? Tudo bem? Terceiro pecado. Bom, conclusão. Pagamento dessas parcelas variáveis na folha de pagamento do mês subsequente pode acarretar o quê? Ao empregador multas administrativas, tanto do Ministério do Trabalho quanto da Receita Federal, em face ao atraso de recolhimento da Previdência, do Fundo de Garantia e também do valor que você está pagando a favor do funcionário. Tá? Muito bem, terceiro pecado, esse também não acontece. Contratar e depois providenciar a documentação. Isso é uma prática comum nas empresas. Coloca o empregado para trabalhar, deixe os cuidados da documentação depois. Quantas vezes vocês de escritório contábil não tiveram, né, a grata surpresa de entregar uma folha de pagamento no final do mês? O cliente te liga e fala, eu esqueci de te falar, eu preciso de um registro retroativo. O funcionário começou a trabalhar comigo no dia 1º do mês. Não é não? Não acontece isso? Você não tem vontade de entrar pelo telefone, pegar o pescoço do seu cliente e apertar? Porque é um retrabalho? Não é assim? Ou então, eu já cansei de ver quando você vai numa empresa e fala, mas cadê o documento dessa pessoa? Não, ele está em contrato de experiência. Eu não registro agora, eu registro. E de onde é que ele tirou essa ideia? Que a meu ver é uma ideia de jirico. Você contrata alguém, ele tem que estar registrado, gente. Não interessa se ele está em contrato de experiência ou não. O contrato já começa em outra, não é uma grande besteira. Porque ele, ao meu ver, ele já está em prazo indeterminado, não adianta você fazer contrato de experiência depois de um mês que aquela criatura está lá. Mas isso acontece. Então essa prática dentro do E-Social não vai ser mais possível, porque o E-Social ele está programado para rejeitar informações que estão faltando. Por exemplo, você contrata alguém, o exame admissional você faz depois, não é? Primeiro manda a documentação, você registrou, cadê o exame? Depois a gente faz. Esse depois leva em média 15 dias, um mês, não é? Dentro do E-Social, a partir do momento que eu estiver enviando o cadastro desse funcionário, que eu vou ser obrigada a informar esta admissão, eu tenho que enviar junto o exame admissional. Se não tiver o exame admissional, não vou conseguir transmitir o cadastro dessa pessoa, não será aceita. Outra coisa, o CPF da pessoa está errado, está cancelada, está, enfim, sei lá, com suspenso, com divergências perante a Receita, também não vou conseguir transmitir essa informação. Ele tem no mínimo 10 PIS, também não vou conseguir transmitir essa informação. A data de nascimento dele tem no mínimo 3 documentos com datas diferentes. Se tiver errado, também não consigo. Então veja, são pequenos detalhes que serão barrados pelo sistema que eu não vou conseguir transmitir. Não vou conseguir passar. Então temos que ficar atentos. Não posso mais contratar ninguém sem a documentação devidamente correta e principalmente sem o exame admissional. Preciso da vinda do E-Social para isso? Não, né, gente? Eu já posso começar essa prática desde ontem. Já começar a correr atrás e fazer com que as pessoas já comecem a se habituar a isso. Eu preciso saber se a documentação está ok, se o CPF está ok, se o nome da pessoa está ok. Senão não vai dar. Não vai conseguir transmitir. Tudo bem? Quarto pecado. Aí nós temos duas paralelas. Contratar autônomo, não incluí-lo na folha. Ou pior, incluí-lo todo mês na folha. Não sei o que é pior.
Você contrata um autônomo, quando a gente fala de trabalho autônomo, nós temos que pensar que eu contrato um trabalhador autônomo para uma situação emergencial. De acordo com a legislação, o autônomo é aquele que presta serviço esporádico para a empresa. O serviço que ele presta não tem nada a ver com a atividade principal da empresa. Não existe a questão do horário, ele faz o seu horário. Não existe a questão do dia, ele faz o seu dia. Aí você chega a pegar a folha de algumas empresas, você vê que todo mês tem uma pessoa como autônoma na folha. Aí você questiona aquilo, fala, mas por que essa pessoa todo mês está nessa folha na figura de autônomo? Ah, porque ele é um autônomo. Veja, ele só vem aqui 2 vezes por semana, terça e quinta. Eu já estou caracterizando a questão do vínculo empregatício. Ele não tem dia certo para estar, ele não tem hora para entrar e para sair. Então isso já é um pressuposto caracterizador do vínculo. Então eu tenho que ficar muito atento. E outra, não é só contratar. Não é só ir lá e contratar e emitir um simples assim, né? O ideal é que tenha, dependendo do serviço que vai fazer, um contrato de prestação de serviço. Ter, de repente, uma nota fiscal ou uma RPA que ele vai emitir, enfim. Esse é o controle que a Receita quer de você. Tanto é que este contribuinte individual, você não tem a necessidade de cadastrá-lo inicialmente. Por quê? Porque existe uma tabela de evento, S1200, salvo engano, aonde você obrigatoriamente vai ter que lançar o valor que você pagou para este contribuinte individual, o CPF dele, o nome dele, os dados completos dele, porque a Receita Federal vai fazer o quê? Fiscalizar essa pessoa que está recebendo não só daquela empresa, como de outras empresas. Isso vai ficar muito interessante para aquelas empresas de tecnologia da informação, os TIs. Existem algumas pessoas na área de TI, que é a área de informática, a maioria delas são PJ. E o interessante é que é uma nota sequencial, um número sequencial. Todo mês você entrega a nota para a mesma empresa. E TI teve um problema muito sério com o quesito da desoneração. Porque, claro, né, ela não estava na desoneração, ela estava sendo onerada. Porque a receita dela seria muito maior do que a própria folha. Porque essas pessoas que trabalham são funcionários, mas estavam como se fosse PJ e só prestando serviço para aquela determinada empresa. Então temos que ficar muito atento com essa questão de contratar autônomo, não incluí-lo na folha ou incluí-lo todo mês, porque eles vão querer saber o que está acontecendo em relação desta empresa com esse autônomo que está prestando serviço. Quinto pecado, não atender os programas de saúde e risco do trabalho, gente. Esse vai ser o pior de todos, porque eles vão pegar no pé de todas as empresas em relação a isso. Foi feita uma estatística, uma pesquisa, e estatisticamente foi comprovado que menos de 40% dos empregadores tem programa de risco e saúde ocupacional dos trabalhadores. Porque é aquilo que eu lhe falei, eu não pego uma empresa especializada para fazer um PCMSO. Esse PCMSO tem que ser feito por todas as empresas, independente da quantidade de funcionários, independente da atividade que exerce. Eu tenho por obrigação em fazer isso. Mas eu não faço um PCMSO como se deve, o PPRA muito menos, e aí vai. Então, esse risco, a grande maioria das empresas pensa assim, olha, esse tipo de exigência, controlar a questão da saúde e risco de trabalho, isso é um valor, um custo desnecessário. Temos que aplicar nosso dinheiro em coisas mais constantes, né? Mais palpáveis. Então, normalmente, ele só vai providenciar, fazer com que seja aplicado a parte de risco e saúde do trabalhador, o controle da saúde, ter um programa que controle isso quando ele é fiscalizado ou multado. Aí ele resolve tomar jeito e fazer. Com a implantação do eixo social, eles irão cobrar isso de nós. Essa prática não vai mais poder acontecer. Por quê? Porque vai ser um requisito indispensável para que a gente tenha a inserção desse empregado na folha. Lembra da questão do FAP? Que a Previdência Social soltou há um tempo atrás, cobrando o teu RAT ou a 100%, ou tendo uma redução, ou ficando neutro. Quem é que fazia essa pesquisa? Não era a Previdência Social?
Adivinha quem é que vai dar essas informações para eles no e-social? Nós. Nós vamos fiscalizar para eles, nós vamos entregar essas informações adequadamente, eles vão fazer uma análise a quantas andam a prática de segurança e medicina do trabalho. Tá? Então, este quinto pecado, as empresas que têm por hábito pegar empresas, né, que a gente brinca de genéricas, que realmente só emitem atestados, são o famoso limpa-banco, chega lá, olha para cá, você está ótimo, você está apto. Mas os exames complementares, dependendo da atividade, não é feito, outras coisas não são feitas, e cada lugar, cada vez eu mando num lugar diferenciado, isso com certeza vai ter que acabar. Tá? Sexto pecado, falta de controle para atender o que? Os requisitos da própria legislação trabalhista, previdenciária e fiscal. Você não tem um processo desenhado que garanta o cumprimento da legislação. Ela é extensa, ela é extremamente complexa, dificulta a interpretação e por conta disso, o empresário fala, bom, eu entendi desta forma e desta forma eu vou fazer. Não, ele tem que procurar gente especializada na área para lhe auxiliar, são os advogados, os contadores que poderiam lhe dar um auxílio em relação a isso, mas ele não faz. Tá? Sétimo pecado, achar que o e-social não pegou, já pegou. Ele vai funcionar de forma sistemática, ele quer alcançar em tempo real resultados à medida que você vai relacionando cada operação, você estará sendo fiscalizado e ele quer aplicar o rigor da lei, seja ela trabalhista, seja ela previdenciária, seja ela fiscal, tributária, não importa. O que ele quer é isso. Tudo bem? Algo a dizer? Não? Vocês vão embora? Vão não. Como é que fica o e-social e sindicatos? Para os sindicatos, o e-social ele vai fazer o quê? Ele vai auxiliar também no combate às fraudes. Então o sindicato também será um fiscal nosso. Também vai nos entregar para, né, os órgãos competentes. Por outro lado, o e-social, o sistema também será útil para o sindicato para manter o pessoal que trabalha no sindicato, para manter a estrutura dele atualizado, o seu recurso humano atualizado, conhecendo. Porque é muito triste quando você chega para fazer uma homologação em alguns sindicatos. A pessoa que vai lhe atender, senta, você à frente dele com a pessoa que está sendo dispensada ou pediu demissão, ele pergunta para essa pessoa, você tem dúvida? A pessoa cai na asneira e diz, tenho. Ele olha para você e explica para ele. Aí cruza os braços e olha para sua cara. É assim? Isso é muito triste. Né? Ele está lá para auxiliar, para, né, conferir, dar respaldo. Não, ele fala, não, fala com ele espera. E às vezes não sabe nem responder o que tem para responder, tem dúvidas. Então o e-social também vai trazer de uma certa forma a atualização para esse pessoal, desde que queira realmente. Tá? Qual é o impacto que o e-social vai trazer sobre as empresas e sobre os empregados? Ele vai exigir que todos os eventos relacionados à folha, desde a admissão até a saída deste funcionário, sejam notificados em prazos legais e pelo sistema eletrônico. Então, por isso que eu disse, a questão do e-social é agilidade. Eu não posso mais esperar a pessoa me avisar depois de 30 dias que alguém se acidentou. Eu não posso mais esperar depois de 15 dias que o funcionário ficou afastado, me traz um atestado, eu estava doente. Não é assim? A pessoa pega um atestado, fica 5, 6 dias, nem liga para a empresa para saber ou para informar que está doente. Ele fica em casa. Depois de 7 dias, sei lá, dependendo da quantidade de tempo que ele ficou afastado, ele aparece com um atestado dizendo, não, eu estava afastado. Porque você estava, eu sei, né? Mas o problema é informar, é avisar. A pessoa tem bebê, depois de 15 dias o marido liga dizendo, olha, minha mulher acabou de ter um filho, ela teve hoje, não, faz 15 dias. Como é que pode acontecer isso? Né? Então são essas coisas que não poderão mais acontecer. Tem que ter prazo e tem que ter a risca. Então a legislação, ela vem tentando o quê? Equilibrar, né, as forças com a lei trabalhista, que nem sempre é cumprida. Nem sempre eu cumpro o que a lei me propõe. A lei dos empregados domésticos, por exemplo, teve realmente essa intenção de disciplinar essa relação
nesse grupo que foi marginalizado em função da própria dificuldade da fiscalização. Mas o que a gente viu com as PECs aí foi o seguinte, né, com essa PEC, que muitas empregadas acabaram simplesmente perdendo o seu emprego e acabaram sendo recolocadas ou em cooperativas ou em empresas terceirizadas e voltando a prestar serviço pela mesma patroa, para a mesma patroa. Então isso acabou piorando a situação da doméstica, né? Porque até então a empregadora estava habituada a pagar só a parte previdenciária, que é a parte dela. Quando começou a se dizer, ela tem direito disso, direito àquilo, que eu acho que veio atrasado, já começou a se pensar e se ver com outros olhos. Tudo bem? O E-Social, o papel dele agora, ele está o quê? É o poder de fechar o cerco, fazer valer o que a lei propõe. Então não tem jeito, ou a gente procura fazer a coisa como se deve, ou então o teu cliente vai ter problemas. Então a integração da folha de pagamento ao SPED, que já contempla a emissão de notas fiscais, conhecimento e transporte, ela vai permitir também o governo cruzar as informações de praticamente todas as dimensões da operação da empresa. Então, se eu tenho um autônomo que emite nota, no SPED fiscal eu tenho como saber se essa nota foi emitida. Se eu tenho um funcionário que é um PJ, mas que só emite nota para a empresa X, eu vou ter como saber o que isso está acontecendo e cobrar. Então eles estão fechando a cada dia mais assim. Então, a partir da vinda do E-Social, as notas fiscais, conhecimento de transporte, operação com a folha de pagamento, elas ficarão integradas numa grande rede de informação. Em tempo real eles vão conseguir fazer o levantamento disso, fiscalizar o que está certo, o que está errado e cobrar de você o que realmente deve ser cobrado, caso você não faça como deve ser feito. Tudo bem? Algo a dizer? Não? Que bom. Acabam-se, quer dizer, nunca foi possível, mas acabam-se com a vinda do E-Social, registro retroativo e acertos feitos a posteriori. Então eu tenho que ficar bem atento com isso. Ah, Miriam, mas eu sempre fiz. Eu sei que você sempre fez. Isso é uma questão, uma prática normal, se registrar retroativamente. Com E-Social não vai ser possível. Ah, então tá bom, vou esperar a vinda do E-Social, aí eu começo a praticar a legislação. Claro que não. Eu já tenho que ficar atenta ao quê? A começar a mudar. Então, no geral, o que o E-Social quer de você é promover a real aplicação da lei. E o próprio SPED já tem isso, o contábil e fiscal. Então, se a empresa tem uma conduta correta, de conformidade com as normas legais, ela não vai ter problema nenhum, ela está começando bem a preparação do E-Social. Agora, aquela que acha que não adota essa conduta, que ele é a pessoa esperta, que ele consegue fazer manobras, que ele não vai ter problema, ele não vai ter ideia ele não tem ideia do risco que ele está correndo e do passivo que ele está gerando para a sua própria empresa. Então ele vai ter que ficar muito atento. O cruzamento das informações, elas serão feitas e já são feitas, e a cada dia está aumentando mais. Só que agora será no tempo real. Justamente. Então nós não temos mais essa ideia. Então nós temos que começar a pensar desde já. Eu não preciso esperar o E-Social, vou ver o que vai acontecer, eu vou mudar. Não. A prática, ela já tem que ser feita desde já. Né? E veja, nós temos um tempo muito pequeno aí para poder começar a botar ordem na casa, porque se tudo correr bem, em setembro agora começa o período teste. Porque acreditamos que não vai ser divulgado 2.1. Pelo amor de Deus, ninguém mais aguenta versões. Acreditamos, segundo o pessoal que está trabalhando nisso, que essa é a última versão, a 2.0. Então temos que ficar atentos a isso. Tá? O E-Social, ele vai ser um desafio. Primeiro porque vamos criar uma folha de pagamento digital padronizada que vai substituir obrigatoriamente a folha que você tem hoje no papel ou informatizada que você tenha. Já começamos com a mudança da tabela 3, que é a tabela de proventos, descontos e informações. Claro que a tabela não está aí para vocês. Mas essa tabela, eles estão trabalhando em cima da legislação. A tabela
tabela que eles estão colocando para que a gente siga, o seu programador já deve estar fazendo um depara, trazendo o que ele tem de antigo para o novo. Existem alguns programas que a gente andou pesquisando, verificando, conversando com os programadores, que você coloca o código antigo, ele puxa o quê? O código novo. Criação de eventos, que nós temos o hábito, né, de criar proventos, criar descontos. Aproveitem, porque vai acabar com o E-Social. Eu não vou poder criar nada dentro da tabela. Se eu passar algum código que está diferente da tabela, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir transmitir a minha folha. Então eu tenho que ficar bem atenta a isso e me preocupar com essa situação. Então eu tenho que me preocupar com isso. Então ele vai padronizar a tabela de rúbricas. E padronizando a tabela de rúbricas, vai padronizar também tabelas de incidências, né? Então vamos falar aqui um pouquinho desta tabela de rúbricas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quando você tem uma matriz, por exemplo, em São Paulo, tem uma filial no Sul, surgiu uma vaga no Sul, você chega a seu funcionário e diz a ele: olha, tem uma vaga assim, assado, salário tal, ele tem o teu perfil, né? Ele concorda em ser transferido, ele e a família, ele fala: não, legal, vou para lá. Então é uma transferência definitiva, está saindo de São Paulo e vai para o Sul. Claro, ele vai ter gasto, né? Com a mudança, levar as suas coisas para lá, com gasto, com passagens, não é? Pois bem. Pergunto, quem é que arca com essa despesa? Põe para fora, gente. Porque é segunda-feira hoje. Eu sei que é segunda-feira é bravo o negócio. Quem que paga? Na empresa? Pergunto, que nome você dá para isso? Essa despesa que a empresa está pagando, está arcando, que nome você dá para isso? Esse é nome de transferência? Não. Permanência. Também não. Quem dá mais? Isso chama-se o que, gente? Ajuda de custo. Paga uma única vez ao funcionário. Essa ajuda de custo não tem incidência em absolutamente nada. Obrigatoriamente eu tenho que lançar na folha mesmo sem incidência. Essa previsão de lançar esse valor na folha, ela já vem pelo próprio decreto 3.048 de 99, no seu artigo 225, parágrafo 5º, aonde diz que você tem que lançar valores que fazem parte do salário de contribuição como valores que não fazem parte do salário de contribuição, né? Pergunto, por acaso, porventura, na folha de pagamento dos seus clientes, existe alguma verba, ajuda de custo, paga todo mês a um determinado funcionário? Sejam sinceros. Não tem? Tem, né? Tá lá. Pois é, gente. Se eu pago esta bendita ajuda de custo todo mês ao funcionário, isso não é ajuda de custo, começa por aí o negócio. Isso é salário. Integra o salário, paga férias, 13º, e muitas vezes a gente ouve assim da empresa: olha, você paga, mas calculou férias, 13º, esse valor eu não quero que você inclua para calcular as férias, 13º. É assim? Pois bem. Gente, essa ajuda de custo, você vai ter que mudar esse título na sua folha, isso é um salário, né? Por quê? Dentro do E-Social, nós temos um código que chama na tabela de proventos, né? Nessa tabela padronizada, o código 1602, que está lá como ajuda de custo, parcela única, em virtude de uma transferência definitiva. Claro que uma transferência que faça com que ele mude de localidade, de trabalho e de moradia. Se eu sou transferida da Zona Sul para a Zona Leste, o máximo que vai ter é o aumento do meu vale transporte, né? Mas essa mudança de um estado para o outro faz com que ele tenha gasto e a empresa obrigatoriamente vai arcar. Então isso é uma ajuda de custo. Porque o que vai acontecer se você, com a vinda do E-Social, se você mantiver esta ajuda de custo na folha, tá? Você mantém isso na sua folha,
e manda isso para a Receita Federal. Nós temos um arquivo chamado RET, que é Registro de Evento Trabalhista. Esse RET, esse arquivo, ele traz toda a vida laboral do funcionário naquele determinado mês. E houve realmente uma questão laboral. Ele saiu de São Paulo e foi para o Sul, por exemplo, no mês de abril. Então, eu teria que informar nesse registro de evento uma alteração contratual, porque o contrato dele estava registrado em São Paulo e ele está sendo transferido para o Sul, né? Então, eu teria que fazer esta informação. Mas eu não faço. Eu lanço pura e simplesmente ajuda de custo na minha folha. O que vai acontecer? Este arquivo do RET, Registro de Evento Trabalhista, eu tenho que mandar antes de mandar a folha. Esse arquivo ele fica esperando o envio da folha. Quando você enviar a folha, o que a Receita faz? Ela abre o arquivo do RET e abre a folha e vai confrontar as informações. Imaginando que você lançou esta ajuda de custo na folha, mas não tem nenhum registro de evento que justifique aquela ajuda de custo, o que vai acontecer com a sua folha? Ela não será transmitida, ela não será aceita. E não sendo aceita, ela aparece mais ou menos assim, que a divergência está no bloco tal, linha tal. Quem faz SPED contábil e fiscal aqui deve imaginar o que eu estou falando. Aí você corrige o bloco tal, linha tal, aparece outra divergência. Corrige outra divergência, aparece outra. E assim vai. Até você acertar tudo, você já perdeu a santa paciência, né? E você terá que fazer isso. Então, esta ajuda de custo, que porventura o seu cliente tem por hábito lançar mês a mês, ele terá que ver com outros olhos essa ajuda de custo e não poderá ser mais ajuda de custo. Porque isso também vai trazer um problema para a sua empresa, para o seu cliente. Tudo bem? Outra coisa que tem que ser muito bem comentada, a questão de banco de horas. Pergunto, gente, qual é a ideia do banco de horas? Fala para mim. O que a legislação do banco de horas trouxe em relação a isso? Qual é a ideia do banco de horas? Me diga. Vamos lá, gente. Compensação de horas trabalhadas e não trabalhadas. Se você trabalha mais, ele ganha crédito, fica em banco, supostamente para você dar descanso. A ideia da lei é trabalhar horas a mais, ao invés de eu pagar como hora extra, eu vou dar como os outros dias de descanso. Existem algumas convenções coletivas que pedem para você fechar a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6 meses o banco de horas. Fecha e faz com que o funcionário saia para descanso. Se no meio do caminho não houve a possibilidade de um funcionário descansar porque ele foi dispensado nesse meio do caminho, a obrigatoriedade da empresa é pagar aquelas horas extras, certo? Isso está na lei. Na rescisão. Justamente, mas o que nós vemos aí? Utilizam-se o banco de horas para compensar horas negativas. Eu pego o banco de horas para bater atrasos, faltas, não é assim? Essa não é a ideia do banco de horas. E lá, dentro da minha tabela de rúbricas, eu tenho um código 1004 que trata de hora extra relativa ao banco de horas. E eu tenho mais 2 códigos informativos, onde eu tenho que informar a quantidade de horas que eu transformei em hora extra e a quantidade de horas que eu transformei em descanso. Mas a falta não pode ser batida no banco? Não. Se a pessoa Aí previamente avisa, eu não vou amanhã fazer uma prova particular, foi liberado um dia no banco de horas. A legislação do banco de horas ele não diz isso, é trabalhar horas a mais e descansar posteriormente. Lá que eu me lembro. Aquele descansado posteriormente é um dia, por exemplo, que ele pediu, olha, você não vinha amanhã para me acertar uma coisa particular. Tudo bem, mas ele vai descansar. Sim. Ele vai descansar, então ele vai descansar. Então, a falta pode ser entendida dessa maneira. Não, mas a falta que eles estão fazendo é o seguinte, faltou, então é atraso, é falta, importa, eu vou absolvendo do banco de horas. O banco de horas. Isso é possível, de novo. Não, a falta que ele diz não é falta.
Eu tenho um banco de horas, então isso não é falta. E 8 horas credor. Eu tenho 8 horas credora, olha, então vamos fazer o seguinte, já que eu tenho 8 horas credora, amanhã eu vou descansar, Sim. porque eu vou resolver um assunto, mas eu não vou transformar isso em faltas, porque o que a empresa tem feito não é descanso, faltou, eu somo as faltas do mês, abato do banco de horas, eu somo os atrasos do mês, abato do banco de horas. É isso que não pode. Atrasos? Também não. Porque a pessoa chega adiantado um pouquinho, depois acaba chegando atrasado no dia seguinte 15 minutos para bater no banco de horas. Não, isso não tem previsão, não é essa a ideia do banco de horas. Pelo menos não é isso que está na legislação. Fala. E os descontos? Podem ser descontos? Os descontos do banco de horas lá, se ele tem horas negativas. No final, tem 6 meses. Eu posso descontar? Não. Ele tem que descansar. Não. Para isso você vai descontar na folha. Eu tô falando Porque de veja. Horas negativas. Sim, o que é hora negativa? Ele foi pedindo descanso, foi dando horas E para ele ele ficar no banco. não acreditou. Não. Eu tenho que trabalhar de acordo. Eu tenho hora trabalhada, essa hora trabalhada. Pontos e feriados, olha, não vamos trabalhar assim. Mas aí é que tá, gente. Pontos e feriados. Eu faço o quê? Acordo de compensação. Eu trabalho com acordo de compensação. Eu trabalho minutos a mais. Normalmente, no início do ano, o que as empresas fazem? Ela fecha as pontes, verifica os feriados do ano inteiro, verifica a quantidade de pontos, a jornada, Mas eu soma tenho o banco de horas credor. Posso falar? Mas não tem previsão. A legislação, pelo menos não é isso, no meu humilde entendimento, né, de contabilista, pelo menos o que está lá, ele não diz que você vai pegar esse banco de horas e abater de horas negativas de atraso. Ele diz que é para você trabalhar e descansar depois. Não é esse o papel da legislação. E é o que a gente tem feito, né? Porque de repente a pessoa fala, eu vou sair, eu tenho um assunto para resolver, eu vou ficar uma semana fora porque eu tenho que não sei para onde resolver tal assunto. Bom, somando todas as horas eu tenho 40 horas aí. Mas em verdade eu só tenho 30 que eu trabalhei a mais. E as outras 10? Aí não tem essa previsão, porque a empresa tem feito é isso. Vocês têm trabalhado com banco positivo e negativo. Pois é, mas esse não é o efeito da legislação. Claro, né? Claro que cabeça de juiz e bumbum de criança fica a critério de cada um. Nós orientamos o seguinte, eles vão verificar isso, eles vão querer saber o que transformou em descanso e o que você pagou em hora extra. Eles vão ficar atentos a isso. Porque já houve esse alerta, né? Dizer, olha, banco de horas não é para compensar a hora negativa. Não é trabalhou, ele tem direito a descansar. Então, se ele tem um assunto a resolver, tá bom, então vamos usar aquelas horas que você tem de direito de ficar em casa, você vai e resolve o que você tem que resolver. Mas não fazer, eu saí mais, não tem essa previsão na lei. E que pode, de repente, acarretar algum problema, como são eles que vão verificar, é o Ministério do Trabalho que vai ter acesso, é um alerta que a gente dá em relação a isso. Uma outra coisa também é a questão de horas extras. Hora extra, qual é a finalidade da hora extra? Quer dizer, primeiramente, quantas horas eu posso fazer a mais? No máximo 2 por dia. No máximo 2 por dia, não é? Mas aí o que acontece? Você pega a folha de uma criatura, ela tem 150 horas extra, né? 80 horas extra. Às vezes a pessoa ganha mais de hora extra do que de salário. É ou não é? E você paga as horas extras. Eu não vou ter problema? Claro que você vai. Porque claro, a folha vai chegar às mãos do pessoal do Ministério. Na hora que eles verificarem, 150 horas extra no mês, por mais que você tenha pago, você vai receber a notificação e a multa. Porque você ultrapassou o limite pré-estabelecido. Aí você fala assim para mim, não, menina, mas tudo bem, eu só faço 20 horas por mês. Todo mês meus funcionários recebem horas, recebem 20%. Você não está livre de ser notificado e multado. Por quê? Ele vai dizer a você que o teu problema é falta de mão de obra. Porque hora extraordinária ela tem que ser feita quando há devida necessidade. Mas se eu já faço as horas extras, o quesito de habitualidade, o problema é falta do quê? De mão de obra. Então temos que ficar atentos a esses pequenos detalhes. Né? Uma outra coisa que também está nesta tabela, pagar creche, auxílio creche, ou reembolso babá, sem a devida comprovação. Às vezes você pega algumas convenções coletivas que te obriga a pagar o reembolso creche ou reembolso babá
independentemente de comprovação. Se você o fizer, o que vai estar acontecendo? Você está pagando o quê? Salário para a pessoa. Então tem que ter comprovação. Tem que ter comprovação. Como é que você vai comprovar o quesito da babá? Uma cópia do registro feita na carteira profissional desta pessoa. Todo mês a cópia da GPS e a cópia da folha que você fez para essa babá. E a creche? Com a nota fiscal que você traz da onde? Da escola onde essa criança ficou. Regra geral, muitas crianças ficam na creche da prefeitura, que é de graça. E às vezes o sindicato pede para você pagar esse valor, independentemente de comprovação. Então isso vai acarretar um certo problema para a própria empresa. Temos que ficar atentos a isso. Não há controle sobre os dois cônjuges, o marido e mulher, levar a creche. Né? Essas duas trabalham em empresas diferentes, tem na convenção coletiva previsto o reembolso da creche. Nós temos visto casos em que eles tiram cópia, hoje em dia nota fiscal, tudo bem, é uma folha de sulfite impressa, né? Eles tiram cópia da nota e levam cada um para a sua empresa para reembolsar. Desde que esteja comprovado. Acaba reembolsando mais do que gastou, inclusive. E aí não tem meios de pegar por aí, provavelmente não. Bom, o que vai acontecer numa fiscalização, ele vai querer que você apresente a comprovação que você A empresa está aqui, diz que resolveu, mas o funcionário está fazendo errado, só se realmente ele souber que ele está reembolsando do outro lado. Sim. Aí fica a critério da fiscalização ou da comprovação na outra empresa. Tudo bem, gente? Então temos que ficar atentos com esse desafio, né? Porque essa questão de padronizar a tabela, as tabelas que foram feitas, a tabela 3, ela trouxe a base toda da própria legislação, né? A questão do contribuinte individual, sócio não querer ter retirada de prolabore. Tem sócio que não quer ter retirada, mas nem com raça brava. Ele diz que mas ele é atuante, ele é administrador, ele atua na empresa. Ele é um segurado obrigatório. Ah, mas eu já sou aposentado. Azar seu. Porque mesmo sendo aposentado, se você atua na empresa, você é um segurado obrigatório perante a Previdência Social. Você tem que ter retirada de prolabore. E eles vão cobrar isso da pessoa. Outra coisa que você às vezes vê, eu pago a casa para o sócio, eu dou um carro. A Previdência, que agora a Receita Federal, ela vai para cima e cobra aquilo como prolabore. Porque ela pensa assim, de acordo com a legislação previdenciária, isso é para o trabalho ou pelo trabalho? E é onde ela pega e cobra, e o sócio fica bravo, mas não tem a necessidade. Então isso nós temos que ficar muito atentos com esse quesito que estamos fazendo, porque eles vão aplicar o que está na própria legislação. Os sócios muitos se apegam a colocar no contrato, né? Só X sócios terão a retirada. Isso não vai refrescar muito, né? Vamos imaginar que eu ganho na Mega. Chego para você, para ela, falo, vamos montar uma sociedade, desde que não seja um escritório contábil. Vamos montar uma sociedade, muito bem. Eu digo a você o seguinte, eu entro com dinheiro e vocês duas vão entrar com o trabalho. Perante a Previdência Social, vocês são seguradas obrigatórias da Previdência Social. Mesmo que eu coloque no contrato que você só vai ter, ela não, porque sei lá qual motivo, mas ela não está participando da administração da empresa, ela não está trabalhando, atuando na empresa, então ela é uma segurada obrigatória. Eu já não. Eu só entrei com o dinheiro, eu vou ter o que? Lucro. Se eu quiser contribuir para a Previdência Social, eu iria contribuir no quesito de facultativa, para futuramente ter aquele valor belíssimo de benefício previdenciário. Mas vocês são seguradas obrigatórias, mesmo que esteja no contrato. Se você está atuando, está na administração da empresa. Tudo bem? Muito bem. Então, temos que ficar atentos a esse quesito, porque de acordo com a Receita, ela diz o seguinte, a folha de pagamento digital, ela será padronizada, as verbas, as rúbricas serão padronizadas, não vou ter como criar outra rúbrica no meio daquela tabela, eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. O seu programador está fazendo um depara, trazendo o que ele tem da tabela antiga para a nova. E também não posso esquecer que ele também vai implantar um cadastro único de trabalhadores.
acabando inclusive com o registro do papel, ainda quem tem livro, ficha. E o informatizado? O informatizado você vai fazer um deparo, você vai trazer do que você tem para o novo. E nesse cadastro novo você vai ter que implementar com dados que estão faltando. Por quê? A RAIS vai deixar de existir. Existem algumas informações na RAIS que elas serão lembradas e terão que ser colocadas aonde? No cadastro de cada trabalhador. Como por exemplo. Tá? Então eu tenho que ficar bem atento a isso. Tanto é que no cadastro atual, você já vai ter que ficar atento e já começar a dar uma olhada nesses registros, trazendo de lá para cá, né? Fazendo essa informação, complementando com o que falta, verificando a qualificação cadastral, que é se o CPF está ok, se o PIS está ok, se o nome da pessoa está ok, se a data de nascimento está ok. E a ideia é eliminar esses itens. A ideia é justamente essa. Eliminar arquivos, né? Uma ANAD, eu diria que é uma legislação que veio morta, né? Ela nasceu, pouca gente aplicou, foi autuada. Nós temos a DIRF, o CAGED, né? A GFIP, folha de pagamento, ficha, livro de registro, muita coisa vai deixar de ser feita. A GPS, porque a ideia é ter uma única guia para recolhimento de previdência e imposto de renda, o DARF. Quem vai emitir esse DARF é a própria Receita no fechamento da folha. E pasmem os senhores, também automaticamente no fechamento, a Receita Federal vai emitir a guia de recolhimento do Fundo de Garantia. Eu falei que eu não quero morrer sem ver, porque eu acho a Caixa um pouco enrolada, mas diz ela que automático vai ser a informação. Tudo bem? Então eu disse o seguinte, que a mudança ela vai mudar profundamente o pessoal do RH, o pessoal do DP. Eu estava conversando outro dia, até hoje mesmo eu estava falando antes da gente começar, o contador, ele deixou de ser guarda-livro faz muito tempo. Porque antigamente achavam que o contador era um mero guarda-livro. Eles chamavam de DARFista, né? Que era o que só fazia DARF, só fazia as guias. Deixou de ser isso há muito tempo. O nosso trabalho vai muito mais além do que simplesmente emitir guias. E os funcionários dessa contabilidade também deixaram de ser digitadores. Esse pessoal praticamente passa a ser consultor. Só que para isso ele vai ter que se atualizar, né? Ele não pode ser aquele copia e cola, aquele que só faz se mandar. Ele precisa fazer curso de direito? Claro que não. Mas ele precisa ler, ele precisa se atualizar, ele precisa se informar. Ele precisa ter confiança, conhecer o que ele está fazendo para dar confiança ao seu cliente. Outra coisa que vai ter que acabar. Você chega para o teu cliente e diz, olha, você não pode fazer isso porque a legislação não lhe permite e o caminho é esse. Ele ouve você dizer, vira as costas e vai conversar com o dono do escritório. Chega para o dono do escritório e diz o que ele quer fazer. O dono fala, não, para você, vamos fazer, faz 30 anos que ele é meu cliente. Dessa vez a gente aceita, vamos fazer assim. Isso não vai mais poder acontecer. Porque quando isso acontece, o cliente não vai mais em você, ele vai diretamente no dono. Porque o dono resolve tudo. Com a vinda do E-Social isso não vai ser possível. Então é por isso que eu falei, é o trabalho em equipe. É falar uma única linguagem. Tá? O sistema vai exigir de você um ambiente de qualidade. Eu tenho que investir em tecnologia e tenho que investir em mão de obra. A minha equipe tem que ser treinada, a minha equipe tem que ter condições de trabalhar, a minha equipe tem que ter um respaldo para poder desenvolver o seu trabalho. Então o E-Social, ele é realmente mais um programa de fiscalização. Ele quer possibilitar que o governo em tempo real te fiscalize, te cobre e evite sonegação. Quando eu falo em fiscalização, gente, não estou falando só de fiscalização da PJ. Nós também, pessoas físicas, estaremos sendo fiscalizadas. O E-Social já é meio caminho andado para a nossa declaração do imposto de renda. Ele já é uma prévia da nossa declaração. A ideia é, futuramente, de você não ter mais a necessidade de fazer a sua declaração. Você já recebe a sua notificação. Você me deve tanto. Você quer dividir em quantas parcelas? Ou você tem tal imposto a restituir. Esse é o caminho.
Essa é a ideia, tá? Lembrando que as 3 esferas também terão acesso à E-Social. Município, Estado e Federal, todos eles terão acesso às nossas informações. Eles estarão atentos a tudo que estamos fazendo, tá? Ele é um projeto que demanda muita atenção, porque ele vai exigir de você uma coleção considerável de informações que hoje você não faz, tanto em volume quanto em qualidade. Quando a gente diz para um cliente, olha, algumas guias deixarão de ser feitas, a primeira coisa que vem na cabeça da empresa, cabeças irão rolar. Vou dispensar meus funcionários, muito pelo contrário. Ele vai precisar de mais gente para trabalhar, porque são muitas informações que, do jeito que a coisa caminha, você não vai conseguir em tempo real cumprir tudo o que você tem que fazer. É muita coisa, tá? Além do que, ele tem um caráter interdepartamental de escrituração. O que eu quero dizer com isso? Os eventos vão exigir os esforços de todos, de diversos departamentos. Se eu emito uma nota fiscal, né, ou recebo uma nota, ou tenho a minha receita, estou na desoneração, o fiscal tem que ter tempo hábil para me passar os dados. Se eu sou uma desoneração parcial, hoje, quando eu estou na desoneração parcial, você recebe as informações das receitas totais e que não estão na desoneração depois do dia 10. Não é assim? Muitas vezes, para fechar o cálculo, para ter o percentual, para poder apurar a GPS, não é, gente? Não é isso que acontece? Com a vinda do E-Social, essa informação tem que ser mandada até o dia 7. Então, eu tenho que mandar essas informações antes do dia 7. Então, o fiscal vai ter que me mandar isso em tempo hábil para que eu, DP, faça essa informação e transmita para onde? Para a Receita Federal. Tá? Então, esse o esforço. Afastamentos. Tabela 18 do E-Social, ele traz uma relação de afastamentos. Um facultativos, outros obrigatórios. Então, eu tenho auxílio-doença, acidente de trabalho, eu tenho cárcere, eu tenho licença maternidade, eu tenho serviço militar, N eventos, férias. Eu não tenho a obrigação de informar o aviso de férias, mas eu tenho a obrigação de informar o afastamento daquela pessoa a partir de que data. Então, são afastamentos que eu preciso saber. Então, de repente, o meu cliente na fábrica, um funcionário dele sofreu um acidente. Eu tenho prazo para mandar esse CAT. No primeiro dia útil após a ocorrência do fato, ou de imediato quando houver o falecimento da pessoa. Então, o meu cliente não vai poder me mandar isso depois do prazo. Ele pode até me mandar, mas com certeza a empresa vai ser o quê? Multada, pelo fato de estar enviando em atraso. Então, esse é um problema muito sério que tem que haver essa conversa. A gente costuma dizer o seguinte: o ideal seria o escritório contábil fazer um manual de normas e procedimentos para os seus clientes. Dizer ao seu cliente: olha, o E-Social, ele veio para isso e está exigindo isso. O prazo que você tem que me passar é esse. E se você não fizer, a multa é essa. Mira, eu sou obrigada a colocar multa, porque a gente só entende que tem que cumprir alguma coisa quando a gente sente cócegas no bolso e sabe que quem vai pagar isso somos nós. Então a gente procura fazer. Quer dizer, é uma forma de você, empresa, jogar essa responsabilidade para o seu cliente, porque até hoje ele acha que porque ele lhe paga, você é o responsável por tudo. Não é bem assim. Eu sou responsável desde que você me dê condições para isso, mas temos que trabalhar em equipe e conjunto. Outra coisa, orientamos também que o seu cliente faça normas e procedimentos para o seu funcionário, né? Apresentação de atestados, prazos, comunicação, né? Desse tempo de trabalho. Justamente, os prazos, porque você tem, porque hoje isso não acontece. Se o funcionário tiver que ficar 5 dias afastados por doença, ele só aparece no 16º dia às vezes, ou no 6º dia. Ele não está nem aí. Só que eu tenho prazo para dar essa informação. Então eu tenho que passar essas normas e procedimentos. Aí a empresa fala assim: não, mas se eu pagar multa por conta do empregado, vou transferir essa multa para ele. Vai não.
Se eu não tiver nada pré-determinado em contrato, eu não posso descontar dele. A CLT me garante isso. Para que eu desconte isso do funcionário, eu tenho que ter uma questão pré-estabelecida no contrato. Ou então, comprovar o dolo. A coisa mais difícil é justamente comprovar o dolo em relação a esse funcionário. Então, eu deveria ter o quê? Normas e procedimentos. Quando você vai para grandes empresas, você tem uma cartilha, você lê ela inteira, de cabo a rabo. Aí tá lá, li, entendi, concordei, assinei. Depois que você assinou, tá tudo ok, você entrega a documentação. E aquilo é o teu livro de cabeceira. Você tem que pode ser seguir inserido no isso. regulamento interno da empresa que funciona assim, né? Que tem a obrigação de comunicar, que o prazo que tem que fazer. Prazo para apresentar o atestado. Qual é o prazo que eu dou, Miriam? Existem convenções coletivas que colocam 48 horas para apresentação do atestado. Não sei se vocês já chegaram a ver esse tipo de situação, né? Mas de repente estabelecer um prazo para apresentar o atestado por afastamento por doença, a comunicação do departamento do acidente que houve, a licença maternidade que a criatura teve bebê, foi embora e ninguém falou nada. Não é assim? Então temos que ter prazo. Então o ideal é fazer normas e procedimentos para o seu cliente e o seu cliente fazer normas e procedimentos para o seu funcionário. Essa é a regra do jogo. Tudo bem, gente? Tá? Esse é o caminho. Então eu tenho que pensar nesta questão de diversos departamentos, né? Se tem afastamento, se tem algum acordo, né? Se tem contratação de prestação de serviço, porque veja, as notas que efetivamente serão mencionadas e serão lançadas são notas fiscais de prestação de serviço mediante cessão de mão de obra empreitada, notas fiscais de comercialização ou de venda de produto rural, notas fiscais que as cooperativas de trabalhos emitem. Só que essas notas, quem vai apresentar é o pessoal da área fiscal agora. Antes era uma obrigatoriedade do DP, agora é do fiscal. Eles estão criando aí, né, uma forma disso ser apresentado. É um novo SPEG que eles estão criando, que obrigatoriamente o fiscal vai ter que apresentar. Então, por isso que existe essa situação, o esforço de diversos departamentos e esse trabalho sendo feito de uma forma em conjunto. Tudo bem? Algo a dizer? Muito bem. Por que que isso, esse E-Social, vai causar mudança, e mudança importante em algumas situações da folha de pagamento? Primeiramente, férias, afastamentos, rescisão contratual, eu tenho que informar realmente quando acontece. Não no final do mês, como acontece hoje. Ou então não, né? Eu ligo pro meu contador e digo assim, olha, faz um aviso prévio com data retroativa que amanhã estou acertando as contas do meu funcionário. Não é assim que acontece? E isso não será mais possível. Aviso prévio com data retroativa não será possível, porque quando eu der um aviso prévio trabalhado, eu tenho que informar a data que eu dei o aviso prévio trabalhado. Quando houver o desligamento do funcionário, eu obrigatoriamente vou informar o desligamento. Eles vão confrontar as ideias, as datas informadas. Então, data de aviso prévio com data retroativa, com a vinda do E-Social, isso não existe mais. Isso não poderá acontecer. Tudo bem? Considerações que você, empresa, empregador, precisa saber. Qual é o impacto que o E-Social vai trazer, principalmente em segurança e medicina do trabalho? Eu disse para você que esse tema é um tema de extrema importância para o E-Social. Por quê? O objetivo é de substituir o PPP. Na época, o layout não tinha saído ainda oficial, agora ele já é oficial. E sendo oficial, a gente vai passar algumas considerações. Primeira delas, o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. Na carga inicial, que se tudo correr bem já acontecerá em setembro deste ano, você, empresa, deverá informar o último ASO emitido pelo trabalhador, aquele que ainda está valendo. Vamos imaginar que você fez um exame periódico agora, em abril. Ele vale por 2 anos, por exemplo.
obrigatoriamente eu vou ter que informar na carga inicial daquele funcionário que eu vou ter que enviar, que mandar. Agora, faz parte desse envio o quê? O CRM do médico, o nome do médico que atestou. E a partir da entrada do e-social, as empresas obrigatoriamente deverão informar todos os asos emitidos durante o período. Existe uma tabela de eventos, que é monitoramento da saúde do trabalhador, aonde lá você vai informar os exames periódicos, o de mudança de função, né? Ou aquele de afastamento, retorno de afastamento, quando o afastamento durar por mais de 30 dias. Agora, os asos admissionais e demissionais, eles serão informados nos acontecimentos. Se eu admitir alguém, eu mando o aso de admissão. Se eu demitir alguém, na demissão eu informo o aso de demissão. Os demais serão informados nessa tabela de evento à parte, que obrigatoriamente eu vou ter que passar. Tudo bem? Então, qual é a segunda lição de casa que a gente dá? Que você pegue, né, você, escritório contábil ou empresa, faça uma relação de todos os atestados que estão valendo em relação aos funcionários dos seus clientes, né? Faça uma relação, porque aquele que está valendo, aquele que ainda vai ter tempo ainda para mudar, que ainda tem validade, obrigatoriamente eu vou ter que informar e enviar na carga inicial. Tudo bem, gente? Perguntas? A partir da vinda também do e-social, terá que ter o quê? A monitoração biológica daqueles trabalhadores que atuam com substâncias que são prejudiciais à sua saúde, substâncias químicas, né? Que também deverá ser enviada ao e-social. Existe uma tabela de evento, monitoração biológica, obrigatoriamente eu tenho que fazer isso. Isso eu faço junto com o quê? Com a informação do médico que vai fazer esse monitoramento. Então o médico do trabalho, ele vai ter, e o engenheiro, ele terá uma contribuição muito grande nessas informações. Por isso que eu não posso dar informações inexatas. Essas informações, elas só podem acontecer com o médico que me traz essa informação, né? A atividade desempenhada é outra coisa que terá que ser informado no e-social. Cada trabalhador, ele terá o quê? A atividade que desempenha na empresa. Veja, isso aqui não é nem CBO, nem função. O que realmente ele faz. Qual é a finalidade disso? Para que eu venha cumprir o que é exigido no PPP. Então vamos te dar um exemplo. Imaginando que a minha empresa tenha 4 faxineiros. Todos são faxineiros, né? Todos. Só que 2 desses faxineiros, eles fazem o quê? Eles tiram o pó, limpam as mesas, recolhem os lixos e malemar limpam os vidros da empresa. E o máximo que ele pode usar é um extensor para fazer limpeza dentro da própria empresa. Os outros 2 faxineiros também faz a limpeza, só que ele faz de uma forma diferenciada. Eles usam máquinas para lavar, máquinas para encerar e limpam vidros também, só que de fora do prédio. Estando ele pendurado neste prédio, ele está com um risco maior de acidentes. Então ele tem que ter um curso, né, para poder mexer com este maquinário. Ele tem que fazer exames diferenciados daquele outro faxineiro que trabalha dentro da própria empresa. Tem que fazer algum exame para saber se essa pessoa está de saúde, se ela não tem problema de pressão, se ela não tem problema de epilepsia, enfim. Exames que são diferentes do que aquele outro grupo. Então, dizer atividade que desempenha, ela vai muito mais além do que efetivamente você fala. Então, se eu tenho 4 faxineiros, 2 fazem faxina, os outros 2 também, só que de forma diferenciada. E isso é que vai trazer
né, a diferença de saber o que um vai precisar de equipamento individual de trabalho, se vai ser um equipamento de proteção coletiva, se não, que tipo de curso. Mas isso vai depender de quem? Do médico. Só que o médico, para dar essa informação, ele vai tirar essa informação de quem? Do DP. Então vai ser um trabalho em conjunto com o pessoal do RH do DP e o médico ou engenheiro do trabalho. Tudo bem? Então essas atividades, normalmente você encontra através da onde? Do PPRA, do LTCAT, da NR15, da NR16, né? Se porventura, né, você tiver alguma controvérsia, é sempre bom que você a trate com o médico e converse com ele, coisa que isso nós não fazemos hoje. Aliás, nem empresa especializada para isso temos. Exposição a riscos nocivos, tabela 2240, também será obrigada a informar. Então, o trabalhador que atua no ambiente ou está exposto a um cargo, a um agente nocivo à sua saúde, deverá ter esse risco informado no meio social. Quem é que vai informar? O médico ou o engenheiro. Então, do jeito que eles cercaram esse quesito de segurança e medicina do trabalho, não tenho como fazê-lo sem estar a presença do médico ou do engenheiro. E isso vai me custar o quê? Dinheiro. Muitas vezes a empresa não quer gastar. Tá? Atenção. Tomar muito cuidado na descrição do agente nocivo à saúde do trabalhador. Por quê? Porque a empresa, ela tem que demonstrar que efetua a gestão para reduzir danos ao trabalhador, né? Porque quando você descreve, você também descreve o que a empresa faz para reduzir os danos causados pelo trabalho desse trabalhador, né? Esclarecer quais são as medidas de proteção, que tipo de equipamento você está dando. Então tudo isso será descrito. Se houver mudança na condição de trabalho desse funcionário, ele deixa de estar numa atividade perigosa, ou o equipamento que foi dado a ele faz com que elimine essa atividade perigosa, eu também vou ter que informar. Se porventura houver controvérsia entre o documento de cunho trabalhista, qual é o documento de cunho trabalhista? PCMSO, PPRA, laudo de insalubridade, vai por aí afora, num comparativo com aquele de cunho previdenciário, que é o LTCAT, o CAT, o PPP, com certeza será deflagrado aí o que? Uma inspeção no local ou simplesmente a aplicação da multa, que é isso que eles vão fazer. Também, tudo isso que nós estamos fazendo, ele vai valer para quê? Para aumentar ou reduzir o nosso RAT. Lembra que eu disse que quem fazia essa pesquisa era a Previdência Social? Nós é que vamos ter que passar isso para os órgãos públicos. Nós é que vamos ter que dar essa informação, e com a informação que vamos dar, eu posso aumentar o meu RAT, ou diminuir, ou mantê-lo zero, nulo, sem alterações. Tá? Equipamento de proteção individual e coletivo, para ter a redução de risco, também requer essa informação. Então você vai ter que dar informação com relação a esse equipamento. Que tipo de equipamento você está dando, qual é a certificação desse equipamento, qual é o prazo de duração. Eles vão fazer algumas questões onde você terá que respondê-las, né? Dizendo se você implementou essa medida de proteção coletiva, que tipo de implementação você fez, se você observou as condições de funcionamento, se você observou o prazo de validade do equipamento, o prazo de troca desse equipamento, se você observou a higienização desse equipamento. Hoje isso ninguém faz. Mal dá o equipamento para a pessoa e ela que se virem utilizar. Então tudo isso será cobrado das empresas. Será imprescindível o que, gente? A união, a integração entre o médico, o engenheiro, o técnico e quem? O departamento pessoal, o departamento de RH. Então, todas essas informações que o engenheiro, o técnico ou o médico dará, é com base nas informações que você do DP, você do RH vai passar, para que eles possam fazer o laudo, para que eles possam trazer essa informação. Se você passar informações desconexas, né, vai aumentar o quê? O percentual de tributo que irá ser cobrado da empresa, vai gerar uma auditoria nessa empresa
uma cobrança por parte do Ministério do Trabalho e, consequentemente, multa por você descumprir as normas regulamentadoras, as obrigações trabalhista e previdenciária, principalmente na parte de segurança e medicina do trabalho. Tá? Você tem que ter em mente o quê? Primeiro, que a exigência do governo é a promoção pela empresa na gestão da saúde e segurança do trabalhador. Fazer com que o trabalhador não fique tão afastado como acontece hoje. Claro que hoje você diz assim, poxa, então quer dizer que eles estão preocupados com a saúde do trabalhador? Não, eles estão preocupados com o bolso da própria Previdência. Porque existe muita gente afastada por um longo tempo. E o que eles querem é evitar esse longo tempo de afastamento. Porque na maioria das vezes, eles ficam afastados por falta de investimento da própria empresa na parte de segurança e medicina do trabalho. E isso causa esse afastamento longo. Né? Então não basta simplesmente pagar adicional de salubridade ou acrescer o percentual no RAT. Não basta isso. Eu tenho que ter um acompanhamento. Eu tenho que fazer com que realmente o que eu estou informando é correto. A Procuradoria do INSS fala. Já existem, inclusive, às vezes a empresa acha que só vai ter uma questão de um dissídio individual entre o empregado e o empregador para cobrar, por exemplo, alguma questão decorrente de um acidente de trabalho. O empregado entra, está dando material, dando moral em decorrência de uma lesão. Hoje já existem ações do próprio INSS contra o empregador para fazer o ressarcir dos benefícios. Justamente aqui. Já existe. A própria Procuradoria do INSS, seguindo o nosso colega, que ele falou e faz todo sentido, ela está autorizada a interpor uma ação regressiva contra as empresas, né? Fazendo que acabaram afastando os seus trabalhadores por longo tempo, e esse afastamento, né, se deu por falha da empresa. Porque, claro, se você, empresa, comprova que você aplica as normas regulamentadoras, que você fornece equipamento, porque fatalidade acontece, mesmo dando equipamento, né? Então você tem, de repente, como provar, não, eu segui as normas, então talvez eu não seja, porque pode acontecer. O grande problema está onde? A empresa não seguir as normas, então a própria Previdência já está cobrando das empresas o que? Olha, eu paguei para o seu funcionário, então o valor que eu, Previdência, gastei, sinto muito, você, empresa, vai ter que me ressarcir, que é o que o nosso colega acabou de dizer. Então já existe essa cobrança, né? Então a empresa vai ter que ficar mais atenta a isso, porque ela acha que aquilo que eu falei é uma questão secundária, é um gasto desnecessário, e não é, né? E não é. Comunicação da sem trabalho. A comunicação, vou fazê-la através de um envio parcial ou do envio total, como eu faço hoje. A única diferença é o que? Os dados que vão ser exigidos no CAT é o mesmo que você preenche hoje atualmente diretamente na tabela, no próprio site da Previdência. Só que você vai deixar de fazer através da Previdência. Você vai fazer através do E-Social. Tá? Qual é o cenário proposto? O cenário proposto é você, empresa, empregador, transmitir os eventos ao E-Social, disponível na internet, e essas informações vão alimentar bases de diversos órgãos, aonde será analisado e cada um vai cobrar aquilo que entende ser certo ou errado, tá? Essa é a ideia, você é feliz da vida, fechando a sua folha, entregando e rezando logo em seguida, sendo transmitido via internet, e os órgãos terão acesso a essa informação, tá bom?